Quem está aqui hoje para bater um papo comigo é a psicanalista e pedagoga Clerian Pereira, moradora de Itaipuaçu há 12 anos. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente vive dentro de casa: conflitos entre pais e filhos. Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira a gente aqui novamente com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia. Também temos reprise às sextas-feiras, sempre às 12 horas no TVI Play, e você pode acompanhar. Já dando gratidão a todos os nossos patrocinadores, sempre presentes na nossa vida. Graças a eles estamos aqui fazendo essa live para vocês. Também a Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer a internet é só ligar para o 0800 7187875 ou 39525273. Lembrando que você pode acompanhar a TVI de onde você estiver, diretamente no seu tablet, celular, né, na sua TV Smart, pelos seguintes aplicativos. Você pode escolher qualquer um deles, tá? TV Digital, Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box, no novo canal do YouTube, que o antigo vocês sabem que foram hackeados, né? E também agora temos no Play Store. Acesse lá no Play Store do seu celular, canal TVI. E também toda a matéria na íntegra com as fotos estarão lá no nosso site, que é o www.tvitaipuaçu.com.br. E você ainda pode acompanhar escutando uma música sensacional na Rádio Pix Web, né, gente? Bom, e você aí que tiver um comércio pequeno, grande, médio, não importa, quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato com a gente pelo 021 994128509 ou 993144124. Bom, quem está aqui hoje para bater um papo comigo é a psicanalista e pedagoga Clerian Pereira, moradora de Itaipuaçu há 12 anos. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente vive dentro de casa: conflitos entre pais e filhos. Por que é tão difícil se entender? Você está passando por isso? Então fica até o final, deixe seus comentários aqui, que a gente vai responder todos eles. Vamos saber com a Clerian aqui, por que muitos pais dizem que os filhos não respeitam mais, como antigamente, né, gente? O que está acontecendo? Oi, Vera, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Também. Um ano já. Um ano já sem a gente se falar, hein? Mas estamos aqui de novamente. Graças a Deus. Vera, por que é tão difícil, né? E por que os pais acreditam que antigamente era mais fácil de educar? Nós temos que pensar que nós educamos de maneira diferente. O mundo está de maneira diferente, né? Antigamente a gente tinha uma educação mais tradicional. A autoridade de pai e mãe não era negociado, não se discutia, não se abria mais. E hoje o que a gente pode dizer é: os pais ficam muito mais fácil se os pais trabalharem com a conversa, com a escuta. De verdade escutar essa criança, de verdade conversar com essa criança, explicar a ela o que está sendo feito, quais são as regras que a casa se coloca. Agora, que isso fique muito claro para a criança. E que quando abrir esse espaço de fala, de conversa, realmente de diálogo. Um fala, o outro ouve, o outro que ouve, daqui a pouco fala e o outro tem que ouvir também. Dessa forma, eu acho que a gente consegue educar com mais tranquilidade. E a gente sabe que hoje em dia a escuta está sendo muito difícil, né? Muita coisa, muita coisa. As pessoas não têm mais a tranquilidade de ouvir, porque a gente precisa se calar para você conseguir ouvir o outro. E a ansiedade que está em torno de todos nós não está permitindo que a gente consiga se calar. E tem aquele tempinho, né, só para ouvir e não falar junto. É verdade. E por que então pequenas coisas viram brigas enormes? Às vezes uma coisinha pequenininha, você fica 2, 3 dias discutindo,
vira a cara, não fala um com o outro. Pois é, porque pode ser que essa briga, essa coisa pequenininha, por trás dela tenha algo maior. Pode ter ali uma falta de escuta, pode ter uma dificuldade até de se comunicar, pode ter uma frustração, e pode ser da criança ou do pai. Então, o que a gente precisa fazer é, senta. Ah, mas a briga já começou. Então, acalma, cada um vai para o seu canto, Respira. Daqui a pouco respira e retorna. Porque deixar de ter conflitos, nós não vamos deixar nunca. Ok? Nós vamos ter sempre. Para que a gente se desenvolva, para que o nosso psiquismo se desenvolva, esses conflitos parentais vão acontecer sempre, até porque a geração é diferente. Então, os pais estão numa etapa de vida e o filho em outra. Os pais já passaram por algumas experiências. E os pais têm que entender que as experiências dos filhos são dos filhos e não deles. Óbvio que eles vão dar o limite, vão mostrar, vão tentar facilitar, mas a experiência vai ser do filho. A gente sabe que a era da tecnologia chegou e tudo isso vem junto, né? Mas é necessário, porque a gente está vivendo nessa era. Sim. É como você falou, né? Os pais também têm que se adaptar para poder conviver bem com os filhos. Né? Exatamente. Até porque a tecnologia não está sendo usada só pelas crianças. Por Nós, adultos, também utilizamos muito. Então, nós precisamos ter um momento para tudo. Ter regras. Né? O Winnicott diz que a criança precisa entender que nesse lar existe alguém que sustenta esse limite, que existe alguém que ele pode confiar, que é alguém que, se essa criança tiver com alguma necessidade, esse alguém vai dar a ele a sustentação. E quem vai dar isso é o adulto. Então, nós adultos precisamos saber o limite, até mesmo para que nós utilizemos essas tecnologias que têm tomado conta do dia a dia de todos nós, né? Crianças e adultos. E os limites são para os dois, né? Para os pais e também para os filhos, sim, né? Com certeza. E tem muitos pais, Clerian, que falam, né? Eu faço tudo pelo meu filho, ele não me valoriza. Isso aparece constantemente? Com certeza. Porque o que acontece? Nós temos que entender que nós, como pais, nós tivemos os nossos sonhos. Nós tivemos as nossas escolhas. E por muitas vezes os pais se projetam nos filhos. Então acreditam que os filhos precisam fazer exatamente o que eles acreditam que tem que ser feito. E não será assim. Porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos a serem autônomos. Então, a cada etapa que meu filho estiver passando, eu preciso dar a ele essa autonomia. Se eu tiro essa autonomia e eu decido por ele toda e qualquer situação, o meu filho vai ficar enfraquecido. Ele não vai conseguir ir para o mundo e se entender e até mesmo saber qual é o espaço que ele ocupa. Então é necessário sim que a gente dê esse limite, mas que a gente dê essa autonomia aos filhos para que eles possam caminhar aí com as próprias pernas. E a gente não esperar que eles façam só o que a gente quer. Porque eles são um outro ser, né? Sim. Eles têm outras. Agora, exatamente, né? Se eu for pensar nos meus filhos, eu tive que aprender a mexer com a tecnologia. Meus filhos foram nativos, já nasceram com a tecnologia aí. Entendi. Esse limite, né? Entre ser amigo e ser pai ou mãe. Às vezes o filho ele não confia muito no pai, na mãe, mas às vezes ele tem um irmão que ele se adapta mais com a fala. Também é normal? Sim, sim. Porque o que acredita? O que acontece? Essa diferença entre pais e filhos vão acontecer porque são gerações diferentes, né? Eu gosto muito de trabalhar com os meus exemplos, que aí eu não pago direitos autorais. Então, a minha diferença para os meus filhos é de 20 e poucos anos.
Então, quando os meus filhos começaram a fazer a escolha deles, a minha já estava pronta. Eu já era uma profissional, eu já estava vendo. Então, a gente precisa dar esse espaço. A gente precisa, é óbvio, eu não estou dizendo aqui que os pais não vão dar limites. Até porque a vida vai te cobrar limites. Certo? Não tem como a família não ensinar seu filho a ter limites. Até porque quando eu dou limites, eu digo a esse filho, olha, seu pai e sua mãe estão aqui para te proteger. E quando eu não faço isso, a criança fica perdida. Caramba, sou eu que tenho que fazer a escolha? Ué, mas e os adultos fazem o quê? Então é importante que, e volto lá na nossa primeira pergunta, diálogo, a escuta. Ouça seus filhos, ouça. Dê atenção a eles, porque através disso você vai conseguir conhecer seu filho melhor e vai conseguir auxiliar ele muito mais do que não escutando. O diálogo é fundamental nessa relação. Então, Clerian, fala pra gente o que poderia ajudar a diminuir esses conflitos no dia a dia, como a gente já sabe que o mundo está ansioso. Não adianta eu falar, eu não sou ansiosa. A gente às vezes é ansiosa e nem sabe, gente. A ansiedade faz parte da nossa vida, né? A ansiedade é que faz, por exemplo, eu me preparar para vir aqui te dar entrevista. Então eu me preparei, fiz um cabelo bonitinho, passei um batonzinho, né? Porque a ansiedade te mostra que vem alguma coisa aí. Porque o que é ansiedade? É excesso de futuro. Então o problema é quando essa ansiedade te paralisa. Então como que a gente pode fazer para diminuir esses conflitos? Primeiro, uma escuta de verdade. Uma escuta sem interromper. Da maneira que nós estamos fazendo aqui. Você me faz a pergunta, você aguarda que eu responda. Eu acabo de responder, aguardo que você me faça uma nova pergunta. Então, é uma escuta sem interrupção. Clareza. Então, os pais levarem para os filhos as regras, as normas de uma casa, ou mesmo os valores que essa família acredita, porque é importante também passar isso para os filhos, com clareza, explicando a eles o porquê. E constância. Não adianta eu dizer a meu filho, hoje você não pode ver TV, mas amanhã ele vê TV até a hora que ele quiser. Então, que tenha constância. Então, 3 coisinhas fáceis. Uma escuta sem interromper, uma clareza nas informações e nos limites que se dá dentro de casa, nos valores e tudo, e constância. Que isso seja constante, porque educar, gente, é difícil e a gente precisa repetir diversas vezes, não é uma vez. É agora, depois também, depois também. E lembrando que a gente também aprende com os filhos, né, gente? Sempre. Os filhos aprendem com a gente, mas a gente aprende muita coisa com eles também. Muito. Ainda mais nesse mundo de tecnologia, né? Opa, a tecnologia, eles são expert, né? Nós tivemos nós somos de uma geração onde os nossos pais nos ensinavam. E nós agora estamos com uma geração que os filhos também ensinam a gente. É óbvio que nós, com a nossa experiência, né, com a nossa vivência, nós somos mais velhos, já passamos por muitas coisas e podemos ensiná-los. Mas eles também têm muitos conhecimentos que eles nos ensinam. E eu acho que aí está o pulo do gato. É a gente entender que nem em todo momento nós seremos a estrela. Que a gente consiga ver a família como uma constelação. Então todos vão brilhar. É isso aí. E aí o céu fica lindo. E eu tenho certeza que as famílias também ficaram... Trocas de ideias, né, gente? Maravilhoso, né? Clerian, foi muito bom estar com você mais uma vez. Espero que você não suma, né? Não, é só chamar que eu venho. Só chamar que eu venho. Se você quiser deixar seus comentários aí, Clerian depois vai deixar lá, vai olhar, vai responder. E ela vai deixar o contato dela, vai deixar as plataformas digitais dela. Precisando, deixa as conclusões finais também. Isso. Podem me procurar no Instagram, Clerian Pereira. Não existem muitas Clerians, né? E aí, dentro do que eu fiz uma pesquisa uma vez, só tem 21 no Brasil.
Bastante, hein? Não é, menina? Até eu me assustei, mas são poucas. Então, Clerian Pereira, o meu telefone é 21 97174 4740. Então, o que eu puder ajudar vocês, podem me procurar. Gente, considerações finais. O que eu posso dizer a vocês? Não existe família perfeita. Existe um amor, existe um respeito, existe as pessoas se comunicando. A comunicação faz a grande diferença. Então acreditem nos seus valores, acreditem que é possível educar e ser educado. Então assim, amem, conversem e acreditem nos seus valores. Com certeza tudo vai dar certo. Quer deixar beijinhos? Claro! Beijo para os meus netos lindos. Raí, um beijo enorme. Helena, um beijo enorme. Martim, um beijo enorme. E um beijinho também para os meus filhos, para eles não ficarem ciúme, né? E minhas noras. Eu quero deixar meus beijos também aqui para Cacau Souza, Andressa Oliveira, Gilza Prado, Peg Post, Evandro Almeida, Marta Janete, Lemonde e Ricardo Pacheco. E para todos vocês aí que me aturam toda semana, um beijo no coração. Fica com Deus.